Olá, eu quero responder uma pergunta que me fizeram sobre a pregação do Evangelho. Eu postei um vídeo em que citei uma pronúncia do apóstolo Paulo, que em Romanos 10:17 disse assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Eu disse que o único meio de salvação é o Evangelho, e é por ele e através dele que conhecemos a Jesus. Porque é o Evangelho que nos mostra tudo que Jesus fez e consumou na cruz por nós. Sem o Evangelho é impossível conhecer a Jesus. A pergunta que foi feita é essa: se é somente o Evangelho que nos leva a Cristo e salva, então como ficam as pessoas deficientes mentais? Os surdos que não podem ouvir o Evangelho? Os índios que vivem isolados em suas aldeias? Então estes serão condenados? A resposta está na Bíblia. Em Romanos 1:19 e 22 diz assim: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, os homens, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus e seu poder e a sua natureza divina têm sido visto e claramente sendo compreendido por meio das coisas que Deus criou, de forma que os homens são indesculpáveis. Os homens não terão desculpa em dizer que não conheceu a Deus, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus e nem lhe renderam graça, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, o vazio, e os seus corações insensato ou imprudentes se obscureceram. O irmão que perguntou citou também sobre as pessoas deficientes mentais. Então estes vão ser condenados, visto que não possuem nenhuma capacidade de compreensão? O Senhor Jesus disse assim: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. João 6:37. E Isaías 35:8 diz assim: e ali haverá uma estrada, que se chamará o caminho santo. Este caminho é Jesus. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles os caminhantes. Até mesmo os loucos não errarão, porque é Deus que coloca as pessoas para caminhar neste caminho. Nós devemos ter a Bíblia como parâmetro em nossa caminhada e anunciá-la somente ela. E se o Pai que leva o homem a Jesus, que é o caminho, então com certeza tem muitos e muitos outros meios do homem chegar a este caminho, que nós jamais vamos compreender ou mesmo conhecer. Por isso que só devemos anunciar o Evangelho, somente as Escrituras que revela por meio de seus registros. Em resumo, todos os que irão se salvar, estes irá conhecer a Deus, seja por meio do Evangelho ou por meio das coisas criadas por ele, ou por meio de sua extraordinária maneira em salvar pessoas, que nunca nós vamos conhecer ou mesmo compreendê-lo. Tenha a todos um bom dia e até mais, se assim Deus